Oh, amigo, fico feliz pelo respeito e compreensão dessa obra grandiosa. Fico feliz porque agora Herculano está sendo respeitado e você está ajudando nessa divulgação, porque ele merece carinho, merece compreensão. Que você possa continuar conseguindo divulgar o que a própria fundação criada em homenagem ao pai e à mãe não consegue. Obrigada, querido divulgador. Obrigada a sua esposinha também. Continuem na luz. Que Jesus agradeça a vocês esse trabalho de merecimento a um homem que tanto fez pela doutrina, meu pai. Obrigada. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec. Sempre na companhia de Dona Heloísa Pires, educadora espírita, filha de Herculano, e sempre tratando aqui da obra e da vida também de Herculano Pires. Este que foi, a seu tempo, né, recebeu os epítetos de o guarda noturno do Espiritismo, o zelador do Espiritismo, e do Emmanuel, esse espírito de sabedoria, Herculano recebeu esse magnífico epíteto de o metro que melhor mediu Kardec. No programa de hoje vamos abordar, claro, o papel da mulher, da mãe, né? Porque estamos em plena noite do Dia das Mães. E vamos aproveitar esta mãe maravilhosa que é a Heloísa, mãe, avó, sobre o papel da mãe nessa sociedade tão confusa dos tempos que vivemos. Então, vamos iniciar o programa elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de reunião com Dona Heloísa, e principalmente na noite de hoje, que Jesus abençoe a todas as mamães por esse dia lindo que elas tiveram e ainda estão tendo. E agradeço aqui de todo o coração a você, minha mamãe, Eva Tavares, que hoje habita o plano espiritual. Mamãe, tudo que faço na divulgação espírita é dedicado a ti. Não te esqueço, estamos juntos, unidos, indelevelmente, né, para todo sempre. O que separa é apenas a visão física do período de vigília. Então, estamos juntos, minha mãe amada. Te amo, parabéns pelo seu dia, mamãe. Pedindo permissão a Jesus, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. E vamos lá, sem delongas, passar a palavra aqui para a nossa querida Heloísa Pires. Dar uma boa noite a ela e começar o programa. 2 minutinhos. Muito feliz. Sempre que eu encontro meus filhos, inclusive quando vem tomar café, eu fico feliz. Graças a Deus. Eu cresci numa casa cheia de gente, os 8 filhos do meu avô, nós 4, e sempre precisava de médico, vinha para São Paulo, não tinha dinheiro para hotel, ficava. Minha mãe arrumava um cantinho na sala que ela pôs porta para fechar e virar quarto quando alguém precisasse. Minha mãe e meu pai eram como não existe hoje. Eles recebiam meio mundo e ficavam de madrugada consolando pais que perderam filhos ou com outras necessidades. Falei, não, isso eu não aguento. Uma coisa aí, as meninas e o Vicente dão um presentinho para a mamãe no Dia das Mães, claro, né? Sim, nossa, eu até fico avisando, não preciso me dar nada, não preciso, mas não adianta. Eles vêm. Desde pequenininhos, né? Acostumaram. Dona Heloísa, vamos lá. Vamos começar. Vamos lá. Um assunto lindo. 1, 2, 3. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui nessa noite maviosa de mais um Dia das Mães aqui na Terra. Nada melhor do que encerrar essa noite
na companhia dessa figura amiga, fraterna, mas me permita, dona Heloísa, essa figura tão maternal. Dona Heloísa transmite essa energia materna de uma forma espetacular. Dona Heloísa, está de noite já, mas feliz Dia das Mães. Tudo bem com a senhora? Maravilhoso. Todos os dias da vida na Terra eu agradeço, mesmo os de tempestade, mas não quero repetir os de tempestade. Agora que a bonança se fez, maravilhoso. Não tenho medo da morte, como diz o Wagner da Web Rádio Lusa, mas não tenho pressa. Aqui está muito bom. Me diga uma coisa, como é que foi o Dia das Mães aí em Sampa? Passou bem? Muito, muito. Aparece afilharados, presentinhos, o café, a alegria das recordações da infância, da escola onde todos frequentaram, da casa espírita que todos frequentaram. Então, é um dia de festa, de luz, e agradeço muito a Deus, Pai querido, essa família incrível, que tem problemas, é claro. Problemas são ingredientes de solução, diz Dr. Bezerra de Menezes, mas que aquece meu coração. Me diga só mais uma coisa, né? A mamãe Dona Heloísa é muito mimada por esses filhos. Graças a Deus. Às vezes eu fico até sem jeito, mas deixo porque é um bom costume. E lembro das mães do outro lado deles, mas eles lembram. Dona Heloísa, então vamos lá. Eu vou tratar desse programa, Dona Heloísa, porque eu não quero repetir sempre a mesma abordagem que eu fiz no ano passado, né? A gente já está um bom tempo gravando. Dona Heloísa, eu vou partir da generalidade para a particularidade depois, tá bom? Tá Vamos, ótimo. uma visão geral. Dona Heloísa, antes de mais nada, né? Como a senhora vê o papel de mãe na visão espírita? Maravilhoso. É um convite a nós, espíritos que erramos tanto no passado, aprendemos a amar ao próximo como a nós mesmos. É um passo grande no sentido de compreendermos que somos todos iguais, filhos do mesmo Criador, com as mesmas possibilidades de acerto ou de erro, e que nós temos que escolher o melhor, acertar. E participar de reuniões na Casa Espírita Evangelho no Lar. Senão, o mundo está num momento de transformação muito estranho. Sozinhos, nós nos perderemos. Dona Heloísa, mas a gente está no ano de 2025, né? O século avança, um milênio avançou. Dona Heloísa, é inegável, a condição de ser mãe é uma condição maravilhosa, né? Mas é inegável, Dona Heloísa, e eu quero perguntar isso à senhora, está muito difícil ser mãe nos tempos modernos, Dona Heloísa. Nossa, felizmente os meus filhos já têm idade dos 53 aos 64. Agradeço a Deus, porque tem mães maravilhosas que sofrem. Um costume terrível se espalhou. Não desejar trabalhar. Gente, o que que é isso? De onde veio isso? Como um indivíduo que vem dos séculos, como todos nós, vê as dificuldades de uma mãe miudinha, magrinha e não se comove, e fica deitado e comendo, e acabando com o café, com o que existe na casa. Ela trabalha, vai para casa, chega lá, e como ela não tem autoridade para falar, não, não pode. A senhora é uma educadora também. Esse caso que a senhora citou aí é o caso de muitos jovens já que não Muito. trabalham, não querem estudar. Mas me diga uma coisa, dona Heloísa, às vezes tem a permissividade dos pais. Hoje a gente está falando só da mãe. Educar é também dizer não. Não, assim não pode. Leva no médico para ver se tem algum problema.
O espiritismo não dispensa o tratamento médico e leve a sua religião para ajudar. Fala com o pastor evangélico, fala com o padre, dê um jeito. E no nosso caso, o evangelho no lar. Dona Heloísa, mas tem também os problemas, né? Cada vez mais a gente vê das drogas, da sexualidade em desequilíbrio, que leva jovens, às vezes eu nunca vi tantos jovens se suicidando. Isso é mais É, uma problemática, né? dá a impressão que vieram a Terra esses que a Gênese diz, na última oportunidade para continuarem num planeta em desenvolvimento, para não voltarem, não por castigo, a um planeta mais primitivo, no qual retomarão as tarefas onde pararam. Estavam ali, não queriam nada com a vida, agora vão ver que a vida é dura e no meio dos semelhantes conseguirão, mas por enquanto está difícil mantê-los na terra. Golpes, outro lado, golpes, roubos, enganar o próximo, não ter medo de nada, enfrentam policiais. Então, realmente é uma hora de transição. Temos que orar, pensar luzes, ter confiança e certeza de que tudo passa, como dizia querido Francisco Cândido Xavier, e que esta fase também vai passar. Dona Heloísa, me diga uma coisa, né? O papel da mãe na sociedade moderna, mas a gente vê cada vez mais também a mãe solitária, não é? Como a senhora vê o problema da mãe solteira? E essa mãe vai ter que desempenhar seu papel a todo custo, né, dona Heloísa? E ontem mesmo eu vi na televisão, era uma menina, uma carinha de menina, ela até faz live, tem 23, 26 anos. Ela disse que simplesmente ela teve o bebê e o marido foi embora. Largou, não quer saber. E ela cuida do bebê, diz que a coisa que ela mais ama é esse filho querido, que graças a ele ela criou vida nova. Então, felizmente, existem as fortes, corajosas, que se ligam a espíritos de luzes. Infelizmente, existem as cansadas, que não conseguem. E pior, a mãe que apanha. A mãe que às vezes morre no feminicídio. É um número imenso, que não tem coragem de pegar alguma coisa e bater no homem. Não vai morrer parada. É uma hora em que parece não, Ana Beatriz Barbosa afirma, a psiquiatra, que eu não conheço pessoalmente, a sujeira veio à tona para ser retirada. É uma idade média, ela diz. Como houve a descida na Idade Média, na incompreensão, na deturpação dos ensinamentos de Jesus, estamos numa nova Idade Média. Não todos, uns grupos que fazem confusão. Para que seja essa confusão extinta, eles sejam encaminhados aos planetas próprios de indivíduos como eles são e tenhamos paz e um mundo melhor. Esta hora chegará. Mas nesta hora difícil, muita oração, muita confiança em Deus, pensamento positivo. Pensamento positivo se liga a ondas de pensamento positivo e ficamos bem. Pensamentos negativos, de dúvida, cansaço, reclamação, se ligam a pensamentos escuros e nos arrastam até para problemas depressivos. Está dentro de nós, na nossa força interior, no amor de Deus, no amor de Jesus, no amor da mãe de Jesus, Maria de Nazaré, e de toda a espiritualidade e familiares desencarnados. Temos muita assessoria luminosa. Não podemos deixar que a voz das trevas nos confunda. Dona Heloísa, a senhora falando aí sobre a mãe solteira, né, que enfrenta tudo, o Chico Xavier, de forma muito bela, né, ele afirma que as mães solteiras que não se comprometeram com o aborto
são recebidas do lado de lá da aduana da vida como verdadeiras heroínas, não é? Então, merece elogio, né? Não se comprometeram com o aborto. Ai, que coisa linda! A casa da mãe solteira era do lado da casa da minha mãe. E a gente via lá aquelas meninas, mocinhas, tinham o filho e muitas vezes chorando entregavam para que os filhos fossem doados. Mas Chico, como sempre, disse uma coisa linda: são heroínas, porque não foi fácil, 9 meses de gravidez. Às vezes a família põe para fora, abandona, e elas vencem e entregam o filho à doação. Lindo, lindo, lindo. Obrigada, Chico. Dona Heloísa, tudo isso que a gente está vivendo aqui agora, essa dificuldade na terra, a dificuldade na educação, isso revela essa fase de transição planetária, a coisa depois da noite, quando raiar a madrugada, se a coisa vai se acomodar de forma mais tranquila. Ai, se Deus quiser, são as previsões, inclusive a Gênese fala sobre isso. E até a Ana Beatriz Barbosa teve uma comparação linda: a luz virá, a escuridão está se esgotando. E parece que os espíritos necessitados estão desesperados, porque sabem disso, então querem aproveitar esta época de confusão. E nessa coisa da contemporaneidade, da generalidade, aí entra o papel da mãe espírita, não é? A senhora falou o evangelho no lar, mas a senhora me disse que até o rapaz aí da família, o Vinícius, já, a senhora indicou, leia as obras do seu avô, não é? A pergunta É, que eu quero lhe fazer, a mãe espírita tem que colocar, precisa colocar na educação esses recursos do evangelho no lar, da boa leitura espírita também. claro, claro. E conversas tranquilas sobre espiritismo, sobre mediunidade, sobre influência espiritual. Foi assim que meu pai e minha mãe nos educaram. Eu procurei fazer com meu grupo familiar. Somos interexistentes, estamos aqui, mas estamos nos projetando pelo pensamento no mundo espiritual. Tem até um livro, esqueci o nome do autor, do De Cá e de Lá, que ele fala sobre esse, durante o sono vamos para lá, e mesmo quando estamos aqui atentos no corpo físico, o nosso pensamento atinge outros espíritos. Se é bom para as luzes, se é pensamento duvidoso, de revolta, traz sombras. Até a parapsicologia, considerada ciência, fala isso. Ela chama o perispírito de corpo bioplásmico. Tudo bem. Pensamos, diz ela, pensamentos positivos fazem que o corpo, nosso corpo bioplásmico, nosso perispírito, diz Kardec, se transforme num céu cheio de estrelas, brilhando. Pensamos tolice, nos unimos aos pensamentos tolos ou tenebrosos, e o nosso corpo bioplásmico, coitadinho, e nós nos expressamos como um céu tempestuoso, com raios e trovões e consequências difíceis. Então, há que pensar e ensinar a pensar bem. Que mania é essa? Ai, meu Deus, não aguento. Por favor, vai no médico ver se é depressão. Se não é depressão, cria vergonha, frequenta a casa espírita e lê mais o Evangelho. Está com acompanhamento, não por acaso, atraiu necessitado. Cure-se, cure esse acompanhamento, que como a mãe solteira ganhará palmas e muitos aplausos. E uma pergunta que eu não posso deixar de lhe fazer. Tá? Perguntei sobre o Evangelho no lar, a leitura espírita, Dona Heloísa, e essa mãe espírita no processo de educação. A gente sabe o valor que tem, acima de qualquer coisa, o exemplo e a prática da caridade nesse processo de educação.
Já é uma caridade educar bem os filhos, mas educação é exemplo também. Não pode uma mãe espírita falar: ah, coitada dessa moça que trabalha aqui em casa, ah, mas não quero saber. É uma irmã. Talvez no passado foi uma irmã ligada por laços familiares. Tem que saber, tem que tratar bem. Aliás, todos os seres humanos têm que se tratar com respeito. Estamos todos mergulhados na mesma energia cósmica universal. Família, ligados pelos laços, filhos do Criador. Não podemos nos omitir. Eu sempre pergunto para minha auxiliar do lar, ela vem uma vez por semana, está tudo bem? E se ela quer desabafar, contar alguma coisa, felizmente ela é bem equilibrada, a minha. Mas se ela quer contar, eu ouço com carinho, como faço com os meus filhos. Porque pode ter sido uma filha do passado, será talvez, e independente disso, viemos todos através de um mesmo Criador, para que a humildade se espalhe entre todos. A linda atriz Angelina Jolie diz isso, dá uma entrevista linda. Ela diz: somos todos iguais. Deus não criou ninguém diferente. Por isso eu trabalho para que os índios sejam respeitados. Olha que coisa linda! Ela disse: vamos, são meus irmãos, somos todos iguais. E tem alguns que se julgam melhores do que o outro, que tem um emprego mais simples ou que não teve oportunidade de educar. A educação espírita e a educação de Pestalozzi acaba com essas besteiras. Dona Heloísa, e uma modalidade de caridade que a gente tem muito nas nossas casas espíritas, não é? A mãe, quando educa, é importante, desde criança, fazer com que a criança acompanhe a mãe na atividade da visita ao hospital, visita aos velhinhos, não é? A doação de mantimentos. A beneficência é importante também, dona Heloísa? Tá. É a ciência atual que diz: fazer o bem ilumina o cérebro e nos ilumina. É o doutor Denis Birman que diz: é preciso orar. Orar nos ilumina e nos conduz a agir corretamente. E o doutor Silva Costa Renato, também na internet, os dois neurocientistas, diz que caçoava da prece quando viu, pesquisando com câmara artesiana, que a prece é uma luz que se acende no nosso cérebro e que os neurônios são irrigados quando fazemos preces sinceras. Então, a ciência hoje nos convida a fazer o bem, a ser bom. Caso contrário, ficaremos em dificuldades físicas e espirituais. Dona Heloísa, a gente traçou aqui um panorama, né, da generalidade do ser mãe nos tempos atuais. A senhora me permite agora a gente ir para particularidade? Eu posso meter um bedelho aí na família Pires? A senhora permite? Oh, fico feliz, é uma família linda. O lado do meu pai, o lado da minha mãe, o da minha mãe é a Inhaia Ferraz, mas graças a Deus eu falo assim, eu devia ser um espírito muito necessitado, que me cercaram por todos os lados. Nessa você vai melhorar. Dona Heloísa, veja bem, é o Dia das Mães, né? Eu li a biografia de Herculano, que eu indico a todos, né? Que é maravilhosa, né? José Herculano Pires, o apóstolo de Kardec, do grande amigo de Herculano, Jorge Risini, né? E ele, conheço Dona Bonina Pires, a mamãe do Herculano, através do Risini. Queria perguntar à senhora, não é? Ele disse que ela era, né, uma exímia pianista, muito alegre, jovial, né? Queria saber se ele foi correto no retrato que traçou. E a senhora conheceu sua vovó, a mamãe de Herculano?
Nossa, conhecíamos muito. Ela vinha sempre, ficava um mês lá em casa de férias. Ela não trabalhava, mas era um mês que ela vinha, nós adorávamos. Ríamos metade do tempo com a avó Bonina. Alegre, feliz, risonha. Nunca ouvi ela reclamar de nada. Nunca ouvi. Estava sempre sorrindo, com o cabelinho bem branco, magrinha, é um exemplo a ser seguido. Amo esta avó. Não vi tanto como desejava, mas amo essa avó. E a avó, casada com meu avô, desencarnou muito cedo. Não conheci. Queria saber. É descrita como ela casou tarde, meu avô também, como uma mãe amorosa que deixou vários filhos, que a minha mãe levou para nossa casa junto com meu pai e crescemos como irmãos, com a ajuda também do avô Ferraz. Viúvo, nunca mais casou e auxiliava no lar. Era uma família imensa. 8 filhos do lado do avô, 4 filhos do lado da minha mãe e todo mundo reunido. Ainda havia o lugar para a visita da avó Bonina, da irmã do meu pai, Marília, que chamávamos tia Piquitita, que era uma alegria. Ela gostava, às vezes, de falar umas piadinhas meio picantes, e minha mãe não gostava muito, mas se davam muito bem. Uma alegria. E tia Lourdes, que vinha também, mas era mais séria. Outra Lourdes, tinha duas Lourdes, do lado do meu pai e do lado da minha mãe, duas tias Lourdes. E a tia Lourdes, que casou com um marido difícil, que bebia muito, nunca desanimou, nunca reclamou, passou uma vida orando por ele. Ele era bom, mas gostava de beber e tia Lourdes não. Então, são exemplos magníficos que eu digo, olha, eu necessitava muito, porque me colocaram numa família que não errava, quase não errava no planeta Terra. Tive uma infância muito, muito, muito feliz. Todas as manhãs agradeço, principalmente a meu pai, minha mãe e meu avô Ferraz, sempre junto conosco. Dona Heloísa, quando eu escuto a senhora falar, eu já escutei num programa para trás, já, na sua tia Piquitita, eu acho esse nome um barato, um barato. Tia Piquitita. Quero... Ela era miudinha, pequenininha e alegre, ria muito, um encanto. Espírita também, mas era uma postura de senhora do mundo, educada, fina, mas muito alegre e risonha. E a tia Lourdes, a irmã, já era mais séria, contida, falava pouco, eram os opostos, e se adoravam, e nós as adorávamos. Dona Heloísa, me diga uma coisa, né? A mamãe Dona Bonina, né? Muito alegre, jovial. Mas eu queria saber como era particularmente o filho herculano com essa mamãe. A fotografia que eu mais gosto do meu pai é ele, sempre rindo, bem-humorado, alegre, não reclamava de nada. Quem via pensava que ele tinha 2 empregos, ele ria, falava, ai, eu fui um rico metido noutra encarnação. Nessa eu tenho que resolver problemas econômicos. Nunca reclamou. Autodidata, o pai dele morreu, ele assumiu os deveres do pai. Tia Piquitite e tia Lourdes adoravam. Elas falavam que ele era o pai delas, porque o outro morreu cedo e nunca reclamou. Chico diz, é o metro que melhor mediu Kardec. Chico adorava o pai, chegava em São Paulo na casa da Nene e do seu Galves, pedia para ir ver o pai. Chegava lá, eram 2 irmãos, escreveram a pedido de Emmanuel 3 livros juntos. Um é Diálogo com os Vivos, outro eu não lembro. E depois Chico pediu mais um, Na Hora do Testemunho, onde o pai o defendia, pedido do Chico, por dizerem que o Chico que tinha mandado modificar o Evangelho, mudar o trabalho de Kardec. E aí o Chico pediu o socorro, meu pai escreveu um livro, Na Hora do Testemunho, que é Dona lindo. Heloísa,
Mas eu quero mais. Eu quero mais. Me diga uma coisa, Herculano com Dona Bonina, ele era cuidadoso com ela, gostava de... Dava cheiro, beijava ela. Beijava, abraçava, brincava. Eu até às vezes sentia um pouquinho de minha mãe ciúmes. E de vez em quando ele ia e passava, quando ele ficou mais idoso, aposentado, ele passava um mês lá com a mãe. Eu sentia um pouquinho de ciúme, não sei se eu estava enganada. Eram muito, muito, muito amigos. Ô, Dona Heloísa, agora vamos para a figura, né, de Dona Maria Virgínia Pires. A gente já sabe muito da personalidade de Dona Maria Virgínia por tudo que a senhora trouxe ao longo dos anos aqui. Mas eu queria lhe perguntar uma coisa, né? Ela é filha, né, de uma prole grande e com o vô Ferraz, a família aumentada ainda. O Herculano, a senhora falou aí, uma família perfeita, que se amava, mas eu falo num detalhezinho ou outro pequeno, né? O Herculano estava ali sempre defendendo essa mamãe, não é? Quando acontecia alguma coisa. Ele era ele, porque ele não foi, teve que parar de estudar e assumiu os deveres da casa e do pai. Tia Piquitite e tia Lourdes também amavam esse irmão. Todo mundo do lado de lá vai poder confirmar o que eu digo. Olha, e a senhora, me diga uma coisa, não fuja da minha pergunta não, viu? Eu sei que Dona Maria Virgínia é uma santa mulher, um espírito elevadíssimo. Eu quero saber, a senhora foi menina um dia. E qualquer menina, criança, sente um medinho natural, né? Quando era que a senhora tinha medo de Dona Maria Virgínia? Nunca, 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 nem da minha mãe, nem do meu pai, nunca. Nem dos meus tios, porque lá em casa era respeite as crianças. Era lei, era ordem, e foi respeitada. Eu contei, já vou repetir. Um dia eu falei para o meu pai: pai, eu não acredito. Vocês não gritam, não batem, não dão um beliscão. Por quê, pai? Como vocês conseguem quando aqui na rua as mães gritam, põem de castigo? Aí ele me olhou muito sério e eu acreditei, mas não era verdade. É para melhorar. Ele disse assim: porque Jesus escolheu no mundo espiritual as quatro melhores crianças para me enviar. Por isso eu fico muito feliz com vocês. Eu acreditei e procurei me tornar melhor ainda. Mas olha a resposta de um pai querido, maravilhoso, na formação de uma autoimagem positiva. Então, eu aprendi, quando ia chamar os meus filhos, chamar atenção, eu primeiro elogiava, porque eu vi o valor do elogio. Aí, depois eu dizia, olha, você é maravilhoso, procurava as qualidades, não inventava, via cada um a qualidade que tinha. Porém, precisa ter mais paciência com os seus irmãos. Pronto. Não precisava bater, gritar. O que é isso? Só uma vez eu briguei sério com o Antônio Eloy. Ele arrumou uma namorada e a namorada tinha o cartão do pai, dois adolescentes. Os dois pegaram e começaram a gastar o cartão do pai da namorada. Bom, resultado: o pai da namorada fez com que eu fosse até a delegacia para explicar a situação. Aí ele ouviu. Eu fiquei muito brava e até hoje eu não gosto de ficar muito brava, porque às vezes a gente se excede. E expliquei para ele que a filha dele estava na porta de casa às 7 da manhã acordando o menino e que eu nunca dei meu cartão, verdade, para nenhum filho. Não se dá cartão, não se empresta. O errado era ele. Mas sei que começamos a discutir, tanto eu e o pai, Heloizinha tinha ido comigo, o delegado pôs eu e o pai para fora e ficou conversando com a Heloizinha. Aí eu cheguei em casa, eu chamei o Eloy, eu falei, eu nunca fiquei brava com você, eu estou furiosa. Nunca fui numa delegacia. Por sua causa eu fui.
Nunca mais quero que isso aconteça com você. Não admito, não suporto em nada de pegar cartão de ninguém, que aí você vai responder para mim. Nunca mais. Eu falo, o Loi de todos é um príncipe espiritual. Valeu, Valeu! valeu, ele Olha, ficou assustado. mas me diga uma coisa. Falando ainda sobre Dona Maria Virgínia, a senhora já confidenciou aqui, não é coisa grave não, que vocês também não davam trabalho. Mas qualquer traquinagem de menino, Dona Maria Virgínia tinha um santo remédio. Ela dizia assim, né? Vamos fazer o evangelho. E às vezes era 4 evangelhos por dia. No mundo nosso, olha, resolveu. Até hoje, quando eu tenho alguma dificuldade, eu corro para o Evangelho. Leio 3 linhas e me sinto bem. E lembro do doutor Birman, do outro doutor Silva Costa Renato, do doutor Calil, que fala no valor do perdão, e de Jesus, meu irmão querido, amado, que tanto me ajuda. E melhor. Então, realmente, a prática do Evangelho, o Evangelho na casa espírita. Hoje eu tenho Evangelho na casa André Luiz. Eu trabalho no mediúnico às 2h15, 2h30. Adoro, não sei viver sem esse trabalho, recebendo auxílio espiritual, o tratamento espiritual, para nos tornarmos mais calmos, mais alegres e ligados a entidades que também estão se esforçando por melhorar. É a lei. Dona Heloísa, agora vamos à parte final desse programa de hoje, né? Eu quero saber umas coisas da mamãe, Dona Heloísa Pires. Pois é, né? Já sei de Dona Bonina, de Dona Maria Virgínia. Como é que foi a mamãe, Dona Heloísa Pires, educadora? Em algum momento ela era disciplinadora? Era uma disciplina tranquila. Eu pedia todo dia, peço ainda hoje auxílio para o plano espiritual, porque sozinha eu não tenho competência. Eram 5 crianças, cada uma de um jeito. Levava os 5, encontrava com a Ervênia com as dela, na casa Seara Bendita. Não podemos educar filhos nesse mundo agora ainda mais louco sem a casa espírita. Se é evangélico, leve na sua casa evangélica. Se é católico, leve na sua igreja. Que em todas as casas conseguimos auxílio espiritual. Foi o que me ajudou sempre. E eles, na evangelização, evangelho no lar, mas era só uma vez por semana, porque a minha mãe eram 12, 8 adolescentes e nós 4 crianças, 16. E ainda tinha Maria que veio para ajudar, mas virou filha. Então era um hotel e a mãe vencia como colhia os bêbados da padaria Chave de Ouro, que ainda existe na rua Doutor Bacelar, e tentava tirá-los da bebida. Aconselhava, dava comida, uma quentinha para não beberem um pouquinho com o estômago vazio, e pedia a eles que parassem de beber. Descia uma longa escada com problema na perna que ela de vez em quando tinha e subia feliz. Mas de todo aquele grupo, com certeza apenas um largou mesmo a bebida. É um vício terrível. Por isso, não podemos beber perto de crianças nem ter bebida em casa, para não facilitar passados mais difíceis. Nesse ponto, eu sou como minha mãe, radical. Meu pai dava risada, mas também não bebia. Ele tomava só no Natal uma taça de vinho, mas lá em casa não entrava bebida, porque gozado. Os meninos falam, meus filhos, você deve ter sido bebum numa encarnação passada. Eu falo, creio que fui. Tem horror. Até exagerei nesse ponto, mas ninguém é perfeito. Dona Heloísa, a senhora falando aí com 5 meninos, a senhora tinha uma disciplina tranquila, né? Mas me diga uma coisa, como era Dona Maria Virgínia como vovó dos seus filhos? Ai, ai, ela, olha, ela era um encanto. Ela nunca corrigia, nunca falou uma palavra desagradável.
Só ela não tinha muita atividade com a Heloizinha, porque a Heloizinha era a cara do pai dela. E o pai dela deu muitos problemas e minha mãe sofreu, é claro, mãe é mãe. Mas ela disfarçava, tratava todos bem, sempre alegre, sempre. Raras vezes vi minha mãe ficar triste por problemas alheios, sempre. Então, é uma figura encantadora, que eu não vejo a hora de encontrar e abraçar, ou ela vem me visitar onde estiver, que eu já disse que eu vou ficar no umbral médio, porque primeiro não evolui tanto, depois porque meus amigos também estarão no umbral médio. Então, estarei com 1 milhão de amigos, feliz, alegre, mas quero receber a visita do meu pai, da minha mãe, do meu avô Ferraz, dos meus tios, se Deus quiser. Dona Heloísa, então, a última pergunta da noite, se eu perguntei sobre Dona Virgínia, porque tem aquele ditado, né? Ser vovó é como ser mãe 2 vezes, né? Era. E E como é. é a vovó Heloísa Pires? A senhora estraga os netos, Dona Heloísa? Não, não, eu tenho medo de estragar os netos, mas eu dou risada, eu brinco, só que um está em Campinas, outro em São Bernardo. De São Bernardo para cá, demora o carro 1 hora, 1 hora e meia. Então, nós combinamos dia para nos encontrarmos. E é sempre um dia de muita alegria. Eu não corrijo, porque como não vejo tanto como minha mãe, via que nós morávamos pertinho, quando encontro é só dia de festa, de alegria. Eles são os amores. Trabalham, os maiores trabalham, só uma tem algum probleminha, mas os outros trabalham, graças a Deus. E são bons meninos. Deus é Pai. Pronto, meus queridos irmãos, já estão tivendo uma noite maravilhosa, fechando com chave de ouro esse dia lindo, Dia das Mães. Dona Heloísa, só hoje eu vou pedir à senhora, faça a prece em homenagem às mães. Porque você me pediu, e porque eu amo as mães, sobretudo as mães abandonadas, as mães sofredoras, mas amo suas preces, mas vamos fazer. Deus, Pai querido, gratidão. Tanto a agradecer, tão pouco a pedir. Obri- E dá para fazer com a cachorrinha latindo? Não, não apareceu, não. Faça de novo, faça de novo. Eu Vou fechar. edito, eu edito, Dona Heloísa. Ah, dá para tirar? Mas Faça de novo, dá para tirar. Faça de novo, que é como se começasse. Deus, Pai querido, gratidão. Gratidão imensa por todo o auxílio que nos concede na terra, bastando pedir com confiança, com fé e tentando merecer. Agradeço, Pai, todos os instantes de alegria, de felicidade. Agradeço também os difíceis que me fizeram crescer. Agradeço a presença de tantos amigos que acreditam no Espiritismo, de Chico Xavier, de todos que nos iluminam. Mas de joelho agradeço a presença do meu pai e da minha mãe em minha vida, sempre amorosos, educando, fazendo as orações, da minha avó Bonina, do meu avô, pai do meu pai, eu não conheci, do meu avô Ferraz, querido, que nos criou, foi um segundo pai junto com meu pai, e que perdeu esposa cedo e foi morar conosco. Dos meus tios, nunca tive uma reclamação de nenhum deles, nem dos homens, nem das mulheres. Então, Deus, eu agradeço de joelhos e peço, se possível for, que eu viva mais uns anos nessa terra maravilhosa e que na outra encarnação eu continue a contar. Não precisa tanto como nessa, mas com pais que me compreendam e que me tratem com amor, bem como eu peço a todas as mãezinhas que consigam tratar seus filhos com educação e com amor. Pancada e grito não educam, só o amor educa, só o amor resolve. Obrigada, Jesus, querido irmão.
quanto nos ajuda com teu exemplo e amor. E Maria de Nazaré, nossa luz, Mãe de Jesus, exemplo de retidão moral, de aceitação da vontade de Deus, de grandeza espiritual. E a José, meu bom José, que ensinou profissão ao seu filho. Obrigada, Pai, ao querido Kardec e a Meli Gabriele Boudet, que não tiveram filhos nessa encarnação, mas adotaram todos nós como filhos, nos instruindo através do trabalho magnífico do Mestre de Lyon. Muito obrigada, Pai querido, por essa e também por todas as outras encarnações. Gratidão, gratidão, gratidão. Bem, meus queridos irmãos, que prece linda. Primeira prece de Dona Heloísa aqui no nosso programa, não é? Eu gosto de ouvir preces, porque eu adorava ouvir meu pai, minha mãe. Eu gosto de ouvir, eu não gosto muito de falar. E também eu sinto muito, vem de dentro. É Não. um... Gratidão pelo Dia das Mães, em homenagem às mães, uma prece linda de Dona Heloísa. Eu queria dedicar esse programa, como eu sempre faço, à Dona Maria Virgínia, mas a minha mamãe Eva, que se encontra na vida espiritual. Minha mãe, me lembro muito bem do último Dia das Mães, mamãe doentinha, mas sorrindo, né? E foi um dos melhores dias que eu já passei aqui na Terra. Minha mãe, te amo. O amor permanece e continua. Né? Dona Heloísa, amo a senhora, viu? E obrigado por essa energia maternal que a senhora tem, viu? Muito obrigada, filho querido. E que Dona Eva receba também a minha gratidão. Muito obrigada. Beijão. Filho. Na esposinha, nos filhos, beijos no genro, nas filhas, no genro. Na tropa Feliz toda. A tropa toda aí. todo, um dia de paz, de alegria, como diria Dona Virgínia. Aqui em casa, quando tiver qualquer probleminha, até com os gatos, vamos fazer evangelho. Vou me lembrar de Dona Virgínia. Boa ideia. Depois vou fazer com as duas cachorrinhas. Vou fazer um evangelho. Tchau, Dona Heloísa. Oh, amigo, fico feliz pelo respeito, compreensão dessa obra grandiosa. Fico feliz porque agora Herculano está sendo respeitado e você está ajudando nessa divulgação, porque ele merece carinho, merece compreensão. Que você possa continuar conseguindo divulgar o que a própria fundação criada em homenagem ao pai e à mãe não consegue. Obrigada, querido divulgador. Obrigada a sua esposinha também. Continuem na luz. Que Jesus agradeça a vocês esse trabalho de merecimento a um homem que tanto fez pela doutrina, meu pai. Obrigada.